Boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui e vocês com a live da CEIP, né? Para darmos início a mais uma reunião pública virtual, online, né? Ao vivo. Vocês aí da casa de vocês, com muito carinho, com muita saudade, frequentadores da CEIP, simpatizantes da CEIP, pessoas que hoje estão aqui pela primeira vez, vendo a nossa live e vão assistir a palestra do nosso irmão Pierre. Mas antes, nós temos aqui para abrilhantar a nossa abertura, nossa querida irmã Nízia do Eurípides Barçanufo. Vamos lá, Nízia? Vamos, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada
Nízia, querida. Nada, minha Então, filha, estamos aqui para trabalhar. Isso. Então, vamos, antes de começar a nossa prece para dar início à nossa reunião pública, a nossa live, né? Tem que me habituar com esse nome, né? A nossa live do livro Rumo Certo, de Chico Xavier, de Emmanuel, 27, o número Lutas na Equipe. Qual ocorre na turma de escola? O atormentado momento da auscultação de valores chega sempre para a equipe de ação espiritual. No estabelecimento de ensino, é o exame periódico das matérias professadas. No grupo de realizações da alma, é o tempo de provação definir por expressões diversas. Perplexidade é o desequilíbrio nos setores mais altos do ideal. Laboriosa travessia de atoleiros do sentimento. Verificação de pontos fracos. Contagem de perdas e danos depois dos acidentes da natureza moral. Chegada a ocasião perigosa, ouvem-se escapatórias apressadas. Não tem culpa. Não é comigo. Estou fora. Não sei. A organização se converte em viveiro de farpas magnéticas, conturbando e ferindo os próprios componentes. Entretanto, é preciso contar com isso. Construção exige marteladas. Aprendizado pede demonstrações. Obstáculo é o metro da resistência. Tribulação é cadinho de fé. Nem azedume, nem irritação. No instante dos testemunhos, saibamos simplesmente reparar o caminho estragado e seguir adiante. Hora de mais luta. É tempo, é também hora de mais trabalho para que a paz se estabeleça. Imunize-nos o grupo contra a perturbação, acusando a nós mesmos, acentuando a nossa responsabilidade e aprendendo com o fracasso. Somos ainda no mundo, espíritos imperfeitos, sem a dificuldade, de nenhum modo conseguiríamos segurança e autossuperação. Convençamo-nos de que a crise é a mestre da experiência, e sem experiência, em qualquer empresa edificante da Terra, é impossível melhorar e compreender, servir e perseverar. Então, agora possamos, nesse momento, deixar de lado os nossos pensamentos, com as preocupações, com as questões que nos afligem, porque nesse momento vamos fazer a entrega. É a entrega das nossas almas, a entrega da nossa atenção, da nossa mente para o Criador. Nesse momento, rogando ao Mestre Jesus que abençoe os nossos lares, cômodo por cômodo de nossa casa, e todos os que lá residem, todos que moram conosco, os nossos vizinhos, próximos de nós, aos moradores da ilha de Paquetá, do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Rogamos a todos, pedindo força, coragem e esperança. Também muita fé, Jesus. Que possamos vibrar na esperança e na fé, para juntarmos a tantos outros que também vibram nesta mesma sintonia, e todos juntos, vibrando e desejando
a sensação de bem-estar dentro de si próprio e a certeza de que estamos nas mãos seguras do Mestre Jesus. Obrigada, Jesus, abençoe o nosso querido orador de hoje, o Pierre, e que possamos dar por iniciados os trabalhos da Casa Espírita da Ilha de Paquetá, a CEIP. Boa noite, Pierre. Boa noite, Selma. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, Manda ver. Eu venho brincando com isso, agora a gente vem exercitando a ubiquidade, né? A ubiquidade dos espíritos, agora a gente já exercita através da tecnologia. Eu estou aqui e estou aí ao mesmo tempo, né? Cada um está na sua casa, cada um está perto dos seus familiares, mas ao mesmo tempo estamos unidos através da tecnologia, estamos unidos através do nosso pensamento. E nesse instante a gente vibra e pede a Jesus, especialmente, que esse trabalho de palestra, esse trabalho de esclarecimento possa servir à nossa evolução. Afinal de contas, a gente não vem ao planeta para distrair, a gente não vem de férias, a gente vem para trabalhar. E então vamos ao esclarecimento, já que o Espírito da Verdade nos conclama isso, né? Espíritos amai-vos e instruí-vos. Então, vamos nós. Eu escolhi perdas de entes queridos, até porque nessa época de pandemia tem se falado muito em morte. O tempo todo a gente é atropelado por notícias desse tipo, falando de quantos morreram, quantos vão morrer, das previsões que estão. E as pessoas têm tido uma reação muito calcada no medo a tudo isso que está sendo dito. A gente está muito mais vendo pessoas apavoradas, aí vendo inclusive na parte profissional, eu sou psicólogo, então a gente está vendo muita gente com medo, com fobias, né? Com receio, com muito pavor que alguma coisa aconteça, e a gente está muito levado por esse sentimento. Então é importante a gente falar não só na parte científica, mas falar na parte espiritual a respeito da perda dos entes queridos, né? Afinal de contas, isso está lá no Evangelho, no capítulo Bem-aventurado os aflitos, porque isso realmente nos aflige e a gente fica muitas vezes preocupado com isso. É claro que, assim, a perda de qualquer ente querido é uma legítima causa de dor. Não estou aqui para minimizar nenhuma dor de ninguém. A gente sabe muito bem que a gente vai tornar a se encontrar, que a gente provavelmente vai encarnar junto outra vez, porque as nossas questões normalmente não se originam nessa encarnação, vêm de outras. Então a gente vai continuar encarnando com nossos irmãos espirituais, com aquelas pessoas com quem a gente tem situações a resolver ou situações que a gente precisa restaurar com aquelas pessoas. Então, não tem jeito, a gente vai ver as pessoas. Mas, toda vez que ocorre um desencarne, sempre se tem muita tristeza. Porque, de um jeito ou de outro, a gente vai deixar de conviver com a pessoa daquela forma como ela era. Então, isso é uma legítima causa de dor. Quando começou a pandemia, quando isso começou a se espalhar pelo mundo, uma coisa que eu vi muita gente fazer é apelar para a negação. De não, isso não vai acontecer nada. Bom, na verdade, até hoje, ainda tem gente apelando para a negação e dizendo, não, isso é só uma gripe, isso é só uma doença passageira e daqui a pouco vai estar tudo normal. Não é exatamente desse jeito. Essa doença passageira é uma doença que a gente vem brigando desde a pré-história, que é a gripe, que são os vírus desse tipo. A gente vem há muito tempo transitando pelas encarnações, lidando com a gripe, de uma forma mais branda ou mais violenta, em algumas vezes mais violenta, como ocorreu a gripe espanhola, como foi a própria, outras situações de doença também assim, ocorreram na antiguidade. E aí, obrigado, a gente continua convivendo com isso porque o planeta também é dividido por uma série de pessoas, uma série de entidades que são animais, vegetais e, o que muito tempo foi esquecido, os protozoários, e antes mesmo, os vírus não chegam a ser nem considerados como seres vivos.
Eles estão considerados como coisas, até uma entidade biológica, não é exatamente um ser vivo. E, no entanto, a gente convive com eles há muito tempo. A gente só se dá conta de quanto a gente convive com eles quando a gente faz uma mudança de ambiente. Você sai daqui da cidade grande e vai visitar, por exemplo, uma aldeia indígena, coitado dos índios. Normalmente tem uma epidemia de gripe ou uma epidemia de qualquer outra doença que a gente tenha, sarampo, né? Porque eles não têm a mesma cultura biológica que nós temos. Uma comunidade vai trocando esses vírus permanentemente, de uma forma que normalmente todo mundo consegue ir levando a vida com essas pequenas doenças. Quando alguma dessas entidades se torna especialmente virulenta, a gente vê uma epidemia acontecendo de uma forma grave. Quando a gente pega a peste negra, na época da Idade Média, por exemplo, 1/3 da humanidade conhecida na época, né? 1/3 da humanidade desencarnou naquele momento. Então, assim, foi muito mais grave do que tem sido agora. Da mesma forma, na gripe espanhola, também a gente teve uma mortalidade muito maior, em alguns locais beirando a 40%. Então, também foi muito mais violento do que é agora. Então, o que está diferenciando o momento de agora? Essa doença é especialmente transmissível. Ela é muito rápida na transmissão. Então, cada vez que nós estamos vivendo numa grande cidade, a gente fornece uma possibilidade muito grande de transmissão de qualquer um desses patógenos. Então, nós terminamos sendo o nosso próprio problema. À medida que a gente vive em cidades com 10, 12 milhões de habitantes, se você pegar as cidades todas do Grande Rio, isso se torna um problema muito sério, porque sempre você vai ter transmissões e retransmissões dos vírus. Desculpe, meu microfone me deixou na mão. E depois alguém me disse se está me ouvindo bem ou não, se eu ainda estou no mudo. Ok. Então, continuando, né? Como eu vinha falando, então nós terminamos servindo de vetores a doenças. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a perceber que a gente está cada vez mais convivendo com a situação que já ocorria no plano espiritual. As ideias, a nossa psicosfera sempre contaminaram as pessoas que estavam em torno, do jeito que for. Se a gente pensa algo ruim, a gente contamina o ambiente com isso. Se a gente pensa em algo bom, a gente também contamina o ambiente com isso. Então, a gente precisa saber o que a gente está passando adiante, o que a gente está transmitindo ao nosso redor, especialmente nesse momento em que a convivência se tornou muito mais íntima. Os núcleos familiares estão cada vez mais íntimos. A gente está convivendo 24 horas, 7 dias por semana com os nossos familiares mais próximos. Isso se tornou muito mais íntimo e com a troca muito mais intensa, para o bem e para o mal. A gente tem notícias que a violência doméstica aumentou em quase 50%, porque essa convivência muito próxima muitas vezes provoca situações piores, né? Da mesma forma que a psicosfera também transmite, nós transmitimos esse vírus. A gente literalmente contamina o ambiente em torno com isso que a gente leva. Como vetor, no fim das contas, se nós nos colocarmos a circular livremente, rapidamente muitas pessoas estarão contaminadas. Uma das coisas que ocorreu nessa pandemia, que foi ótimo para as pessoas, e aí percebam que eu não estou falando que não tem nada de bom numa pandemia, não há nada de bom num desencarne coletivo, como está sendo, né? Mas o que chamou muito a atenção para a questão das doenças que sempre foram muito negligenciadas. A tuberculose é epidêmica aqui no país, mata 4.000 vezes
né, mais do que a Covid, e, no entanto, ela é negligenciada, as pessoas não cuidam, não fornecem as condições de saúde, de higiene necessárias para as pessoas poderem lidar com isso. Ou mesmo tem pessoas que iniciam o tratamento e interrompem ele, porque acham que já estão boas e interrompem. Outras doenças também, muito ligadas ao comportamento, continuam levando muitas vidas e a gente termina muitas vezes achando que não. Eu sempre fico muito reticente, porque, é claro, Kardec foi bem claro dizendo que ninguém desencarna antes da hora. E essa é uma das perguntas que provoca sempre algum mal-estar, porque assim, se eu sofro um acidente de carro, então a culpa não é da pessoa que bateu, ou coisa assim. A culpa é minha, porque eu estava na hora de desencarnar. Se eu sou atingido por uma bala, a culpa é minha, porque estava na hora de desencarnar. Não é exatamente desse tipo, né? O que Kardec deixa claro, e depois isso vai sendo explicado, é que cada um de nós tem um tempo limite para ficar na encarnação. Não ficaremos mais do que aquilo. Mas se nós não nos cuidarmos, nós podemos abreviar essa situação e voltar antes. Então vamos falar o que a gente está fazendo para abreviar um pouco, porque às vezes a gente coloca na conta só de Deus situações que não têm a ver só com Deus, tem a ver muito mais com o nosso comportamento. Eu tinha um slide aqui para passar, que comenta, inclusive, uma pessoa nos Estados Unidos que processou Deus. Isso foi em 2010, se não me engano. Não, minto, mas antes ainda, 2008. Uma pessoa lá resolveu processar Deus e culpá-lo por todas os catástrofes naturais que mataram muita gente, etc. E aí abriu o processo, formalmente, o processo existiu durante um tempo. Ele disse que podia abrir na cidade dele, porque, afinal de contas, Deus está em toda parte, então ele abriu na cidade dele, e levou um tempo, né, até que um juiz foi lá e encerrou o processo, e disse que não havia condição de chamar, né, o réu para poder depor. Óbvio, né? Não dá para chamar Deus para depor. A gente muitas vezes coloca nessa conta e aí mexe até com a nossa fé. Porque quando a gente vê tanta gente desencarnando ao mesmo tempo, a gente fica pensando, às vezes, assim, puxa, será que é um capricho divino? Ou uma crueldade? Eu estou repetindo questões que Kardec fez. Uma crueldade de Deus. Deus resolveu que agora é o momento de muita gente sofrer e voltar ao plano espiritual rapidamente. Não é exatamente desse jeito, né? A gente muitas vezes imagina Deus muito tentando replicar a nossa imagem. A gente pensa que Deus é que nem a gente. Então, em determinado momento, ele decide uma coisa e muda seu comportamento. Não, Deus já é perfeito, né? Deus não fica decidindo. Ele decidiu pelas leis naturais e elas têm resultados, elas têm consequências que acontecem naturalmente. Deus não é caprichoso e resolve dizer, bom, agora está na hora, eu vou levar o Pierre, como algumas religiões até falam do arrebatamento. Ele vai chegar lá, vem cá, vem você que tá bom. Aí você cai morto naquela hora. Não é desse jeito. São leis naturais. Tem muitas coisas que influenciam na capacidade do corpo de responder a uma agressão biológica. Nós estamos permanentemente sendo agredidos biologicamente. Não é um capricho divino. É uma necessidade para que cada um de nós pense e esteja atento ao cuidado consigo mesmo. Porque esse cuidado corporal se reflete também no cuidado espiritual. A gente costuma notar isso. À medida que a gente vai tratar com pacientes psiquiátricos, raramente você vai encontrar um paciente psiquiátrico que esteja bem arrumado, que esteja com a higiene em dia. Porque se ele está perturbado no seu pensamento, ele fica incapaz de pensar na própria questão da higiene pessoal, na própria questão da arrumação, da postura, da forma como ele vai se apresentar ao mundo. Então, esse é um dos sinais, muitas vezes, que os profissionais ficam atentos para ver. A pessoa está adequadamente vestida, a pessoa está se comportando de forma adequada naquele ambiente, a pessoa está apresentando uma higiene bem feita, porque isso são sinais de que nosso cuidado conosco mesmo está perfeito, está ocorrendo. Também, da mesma forma, os vírus, as bactérias, todos os nossos
companheiros de viagem nessa nave que é a Terra, né? Às vezes a gente fica achando e dizendo que eles são mais atrasados, esquece que qualquer forma de vida que esteja na Terra, na verdade, tem os mesmos 4 bilhões de anos de evolução que nós temos. Então, assim, nós não somos nenhum corpo mais avançado do que os outros. Às vezes a gente se perde nesse... há pouco tempo atrás, o Yuval Harari, né, fez uns livros e chamou isso de humanismo. A gente acha que a gente ainda é uma espécie à parte na criação e, por isso, a gente acha que tem o direito, inclusive, de sacrificar os animais simplesmente por capricho. E isso é importante falar porque isso está passando perto da frase de Jesus, que é: conhecerás a verdade, ela vos libertará. Nós somos 7 bilhões de humanos no planeta. E, ao mesmo tempo, nós temos 21 bilhões de seres que são mantidos unicamente para o abate. Entre porcos, vacas, galinhas. É 3 vezes a população da Terra. Né? Simplesmente pelo prazer de comer a carne, nós provocamos uma superpopulação de indivíduos que é enorme. Qualquer animal doméstico, e qualquer mesmo, ultrapassa em muita quantidade de qualquer animal selvagem. Então, quando a gente pensa, sei lá, no número de vacas que existem, elas ultrapassam qualquer número de elefantes, leões, ou todos eles juntos. É muito maior do que toda a fauna selvagem junto. E a gente tem cultivado isso cada vez mais, e de uma forma tal que boa parte dos campos, em vez de produzirem alimentos, são voltados para a produção unicamente de ração. A gente, às vezes, acha que isso não tem nada a ver. Não. Qual o problema? O problema é que nesse 21 bilhões, juntando conosco, né, 35 bilhões de seres vivos convivendo de uma forma tão próxima, é muito fácil que novas doenças surjam. E elas vêm surgindo cada vez mais frequentes. Por isso, até muita gente vem falando dessa pandemia, que a gente vai ser conduzido a um novo normal. Provavelmente, várias atividades que antes eram feitas sem se pensar muito, onde se juntavam multidões, onde se reuniam 1 milhão de pessoas para assistir um show de rock ou coisa parecida, elas não vão ser mais permitidas, porque elas podem provocar outras pandemias. Como já tem na China um local onde o pessoal já levantou a existência de um outro coronavírus que também provoca crises respiratórias graves. Então, assim, a gente nem acabou de lidar com uma pandemia, já existe um outro. Isso não é novidade, porque há pouco tempo atrás, né, a gente teve a SARS, que era uma síndrome que era muito mais intensa que a Covid. Na verdade, ela facilitava as coisas do tratamento por isso, porque em 2 horas você já sabia se a pessoa estava contaminada ou não, porque a doença evoluía muito rapidamente. Se vocês lembrarem, ficou concentrado no aeroporto, porque muitas vezes a pessoa embarcava ainda se sentindo bem e já chegava em uma crise respiratória grave, precisando de atendimento severo. Aí você retinha as pessoas que tinham viajado junto com ela por mais 2 horas e sabia quem estava contaminado ou não. Na doença atual, ela é mais lenta, então leva 14 dias. Então, por exemplo, ocorreu de uma pessoa sair da China para dar uma palestra na Alemanha, fez a palestra, voltou para a China para cuidar das coisas dela, e isso deflagrou a pandemia na Alemanha. O caso zero foi ela. Então, assim, uma pessoa transitando entre vários locais é capaz de levar o vírus para vários locais e causar problema. Então, a gente precisa começar cada vez mais a reduzir essa possibilidade de transmissão. Por isso, até hoje em dia, está se pedindo, use máscara quando sair de casa. Evite o máximo possível a convivência social. A gente, às vezes, fica achando que isso é um exagero, porque nós temos muita dificuldade de avaliar dados estatísticos. Nós evoluímos no planeta essa
Opa, só um minutinho, que o nosso querido Pierre está se organizando. Vocês estão me vendo e ouvindo? Desculpe. Terminei fazendo para essa via, mas esse microfone Bluetooth está desligando toda hora. Eu preciso ver o que é. Desculpa, Pierre, eu tinha que vai assim mesmo. Eu que peço desculpas aí. Então, voltando. Tudo isso é necessário para a gente reduzir a velocidade de transmissão e, desse jeito, evitar a morte de muitas pessoas, né? Mas, a longo prazo, o que a gente precisa evitar, de fato, é esse consumo de carne, é justamente toda essa perda, né, de locais plantados, perda de esforço, convivência tão próxima com muitos animais que provocam, no fim das contas, essa possibilidade. Aí eu estava falando do seguinte, que todos nós evoluímos para conviver em pequenos grupos, em grupos de, no máximo, 150 pessoas. Eu vou brincar até com uma coisa que tem um livro de psicologia chamado Tratado Geral da Fofoca. É por isso que nós gostamos tanto de fofoca, né? É só contar, fazer uma biografia que todo mundo vai lá e corre e vai ler, porque a gente adora saber da vida de qualquer um. Detalhes. Quanto mais detalhes, melhor, né? E essas coisas ocorrem há muito tempo, porque a gente o tempo todo está mapeando as possibilidades de relacionamento que ocorrem entre as pessoas. Então, a gente está o tempo todo olhando para ver se aquela pessoa pode me fazer alguma coisa ou não. Pois bem, não são essas as questões. Já tem muito tempo já que a gente tem muito mais chance até de se suicidar do que de ser agredido e morrer pela ação de outro homem. Isso incluído todas as guerras e toda a violência nas cidades. Então, a gente muitas vezes aumenta em muito a questão assim, poxa, o outro é o perigo, quando, na verdade, o grande perigo para mim sou eu mesmo. O que eu mais preciso cuidar é a minha forma de estar no mundo. Até porque a gente acostumou a relacionar isso ao sucesso material. E não é essa a questão. A questão que a gente vem evoluir depende do sucesso espiritual. Depende de eu aprender a conviver com as pessoas, respeitando a diferença, cuidando delas de uma forma que elas possam contar comigo, né, cooperar com elas, ser solidário, ser caridoso. Tudo isso são coisas que nós precisamos desenvolver de uma forma cada vez maior. Afinal de contas, por exemplo, a gente usa tanto tempo da vida para ter sucesso material que muitas vezes, na hora de desencarnar, a gente descobre que deixou de lado relações importantes, a gente descobre que deixou de lado situações que ficaram inacabadas. Eu sempre brinco, não é à toa que a gente ouve falar do umbral da forma que é. Por quê? Porque quando a gente chega lá no umbral, a gente começa a pensar a respeito de quanto a gente podia ter andado e não andou. O resultado disso que a gente se vê no atolheiro. A gente pensa de quanto podia ter vivificado as coisas em torno de nós e não fez. Então, a gente termina se vendo rodeado de coisas mortas. Aquilo, na verdade, são formas de pensamento que a nossa psicosfera gera em torno de nós. Como não sou só eu que vou pensar isso, sou eu e o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Isso forma um ambiente conjunto em que aquilo é visto dessa forma e que a gente convive e vê nos livros descritos de uma forma tão intensa, né? Quando a gente pensa em quem desencarnou, é muito interessante, é muito importante, não é nem interessante, é muito importante que a gente foque o fato de ser espírito, mais do que espírito. A gente sempre descreve o desencarne como sendo algo terrível para quem foi. Né? Quando, muitas vezes, a vida é que é o sofrimento que ele está passando. Todos nós somos espíritos imortais, convivemos, né, com outros tantos espíritos e nós encarnamos para poder restringir uma série de possibilidades nossas para desenvolver outras situações. Eu sempre brinco dizendo que acho que o corpo é um bom indicador disso, né? Nenhum de nós é capaz de sobreviver sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros para sobreviver.
Então, já dá uma dica de que a gente tem que trabalhar muito a questão do egoísmo, né? Encarnamos num planeta onde a espécie precisa um do outro para sobreviver. E precisa muito mais do que pensa. Eu não construí a casa que eu moro, eu não construí a roupa que eu vesti, eu não construí esse computador, eu não construí nada disso. Isso tudo foi uma troca que eu fiz com pessoas que eu nem conheci, mas que eu devo a minha gratidão e o meu respeito por elas. E isso não vinha sendo feito. As mortes vêm ocorrendo de uma forma avassaladora sem que a gente se dê conta. Isso terminou sendo trazido à tona por essa pandemia porque ela passou a ocorrer igualmente em todos os locais. Então, eu brinco muito com isso. Assim, a gente sempre acha que está em casa se protegendo da pandemia. Não, eu estou em casa porque eu tenho muito medo de me contaminar. Isso é falso. O medo de contaminar, se vocês querem realmente cuidar disso, o que vocês precisam fazer é lavar a mão frequentemente e não levar a mão ao rosto. Por que isso? Porque a gente pega muita poeira na mão e costuma passar a mão no rosto, coçar o olho, né, mexer na boca, fazer uma série de coisas que terminam conduzindo os vírus e as bactérias que a gente pegou para a nossa boca, né, para o nosso organismo, invadindo o organismo. Como esse vírus atual tem preferência justamente pelo trato superior do sistema respiratório, o resultado disso é que quando ele entra, a gente se contamina. Então, o melhor para eu fazer é lavar a mão e não levar a mão ao rosto. Perfeito. É claro que não preciso ficar do lado de alguém tossindo para poder me contaminar, garantir a contaminação. Mas isso não é maior do que já foi antes. Pois bem, então para que a gente está em casa em privação social? Para que a gente não sirva de vetor, ok? É aquela coisa que o pessoal até andou propagando. Não, ok, não tem problema, deixa todo mundo pegar como se fosse uma gripe, porque assim todos ficamos imunizados e nada de mal vai acontecer. Se você deixar que isso ocorra, por exemplo, aqui no Brasil, provavelmente a gente teria cerca de 1 milhão de mortos, até que 2/3 da população tenha pegado a Covid e esteja sobrevivendo, e aí possa dizer que agora está infectado e ser difícil transmitir a Covid adiante. Ainda assim, o terço restante ainda teria a possibilidade de se contaminar. Então, a gente não está em casa por uma questão de medo. A gente não está em casa para se prevenir de coisa nenhuma. A gente está em casa porque a gente precisa cuidar da saúde do outro. E que outro? Né? Provavelmente, se eu pegar a Covid, ou se a maioria de nós pegarmos Covid, a gente está ouvindo por um celular, ouvindo por um computador, a gente tem uma vida em que a gente tem condição de ter uma boa alimentação, a gente tem condição de ter um local para descansar, a gente não passa frio, a gente não passa fome. Então, somos pessoas que somos privilegiados e provavelmente passaremos pela doença de uma forma melhor, porque a gente vai ajudar o sistema imunológico a lidar exclusivamente com a Covid. A gente vai para lá, né? Remédios antigos da vovó, cama, bom para gripe é leite e leito, né? Então a gente deita na caminha, põe cobertor em cima para ajudar o organismo a ficar quentinho e toma uma canjinha de galinha, um leite quente e pronto. Muitas vezes se resolve simplesmente porque a gente está reforçando o sistema imunológico que já tem condição. Agora, quando a gente pega uma pessoa que está desnutrida, que está muitas vezes sem condição de ter um teto sobre sua cabeça, que está vivendo em condições de higiene péssimas, sem ter um local para tomar um banho, ou um local para... Essas pessoas vão ter a doença da pior forma. Essas pessoas é que vão morrer. Então, a gente tem que começar a mudar o ponto de vista e pensar que, na verdade, a gente está em casa, em isolamento social, para proteger o outro. É um ato de caridade a gente fazer isso. Eu tenho batido muito no fique em casa, né? Acho até importante falar isso, porque para muita gente isso foi meio bobagem, digamos assim. Eles acharam que não era necessário. Eu tinha uma palestra para fazer no sábado, né? Logo assim que começou a quarentena, e eu disse, olha, eu não vou fazer palestra presencial, porque eu acho que fazer com que várias pessoas estejam no mesmo local e estejam me ouvindo falar o tempo todo, e eu tinha risco até de estar contaminado no início, não tive ainda, feliz ou infelizmente, porque ainda tenho possibilidade de me contaminar, eu vou estar expondo as pessoas a uma situação de risco biológico. Então, não acho que a palestra deve ser feita. Eu fui até criticado, a pessoa disse, não, que isso, não tem problema.
O ambiente é protegido espiritualmente. A gente não vai ter alguma coisa que barre um vírus, não tem isso, né? A gente não vai conseguir isso nem com muita prece, por mais que a gente queira. O que a prece vai fazer, o que o passe vai fazer é melhorar a minha resposta imunológica. Isso sim é importante, não estou dizendo que não é. Se a gente não tiver uma boa resposta imunológica, provavelmente a gente não vai conseguir enfrentar uma infecção viral, que é o caso que está ocorrendo agora. Mas não é para a gente colocar na conta dos espíritos aquilo que é o nosso cuidado. É a mesma coisa que eu dissesse assim, não, eu vou atravessar a rua de olhos fechados porque não tem problema nenhum. Os espíritos me protegem, eles não vão deixar que nada aconteça. Provavelmente você vai ser atropelado, né? Não tem essa de que nada vai acontecer. A gente tem que cuidar da gente, né? Preciso que a gente trabalhe pela nossa própria sobrevivência, pela nossa própria possibilidade de progresso, porque encarnar é difícil. Além dos 7 bilhões que estão aqui, consta que tem pelo menos 5 vezes mais espíritos esperando uma hora de reencarnar e não consegue vaga para entrar, porque o planeta é ótimo justamente para a encarnação no início da vida, da nossa evolução como consciência. Início, vai ter gente que vai lembrar de alguns textos espíritos que falam de espírita completista, que depois a pessoa vai direto para o plano espiritual e nunca mais vai precisar encarnar. Eu sempre questiono isso. Acho que nós estamos só no pré-2. Se a gente pensar numa escola, é pré-2. No pré-1, mundos primitivos, a gente aprendeu a lidar com a natureza. E não tão bem, né? A gente já está vendo hoje em dia. Vamos aguardar o Pierre, ele está com problema de conexão. Opa, Pierre está chegando, não subiu o Pierre. Peço desculpa de novo, eu vou ter que pensar uma outra estrutura para trabalhar com o StreamYard, porque nessa está me derrubando sempre. Então, voltando ao que eu estava falando, a gente no pré-1 aprendeu a lidar com a natureza. Agora, no pré-2, o problema são as próprias relações humanas. Como é que pode haver alguém sem casa, sem comida, e eu não me importar com isso? Esse é o problema da atual pandemia. A gente, durante muito tempo, não se importou com isso. Agora a gente vem recebendo o resultado dessa história. Voltando. Sobre o desencarne em si, boa parte das vezes o espírito, ao desencarnar, se sente, muito pelo contrário, se sente com muito mais prazer do que encarnado. Encarnar é uma série de restrições de percepção, uma série de restrições de expor o que a gente está sentindo, uma série de restrições para o espírito. E por que a gente encarna, então? A gente encarna porque não há outra forma da gente evoluir. No plano espiritual, a gente chega lá e quando eu estou pensando qualquer coisa errada, o meu perispírito demonstra isso. A minha psicosfera imediatamente demonstra isso a qualquer espírito que esteja do meu lado. Já viu que o negócio complica, né? Imagina a gente tentar convencer alguém de alguma coisa quando a gente sabe dos nossos erros. E eles iam aparecer imediatamente. E é exemplo daquela moça que chega em nosso lar, quando Lízias e André Luiz estão na entrada, e aí quando ela vê que eles veem que ela é uma pessoa que fez vários abortos, ela foge envergonhada, a gente fugiria envergonhado de toda a situação. Imagina a gente fazendo um trabalho de amor e dizendo para a pessoa, perdoe, seja tranquila. Será que a gente está cumprindo isso? Eu sei que eu não estou de uma forma tão sincera. Às vezes tem muita dificuldade de amar algumas pessoas, especialmente quando as pessoas querem matar muita gente ou querem provocar uma pandemia tão grave. A gente tem uma dificuldade para amar. Mas não era para isso. Qualquer um deveria ser amado igualmente. Qualquer um é filho de Deus, é nosso irmão e precisa que a gente estabeleça uma relação boa. Até porque, estabelecendo essa relação boa, provavelmente a gente vai atraí-lo para um outro tipo de relação. Cada vez que eu tenho qualquer pessoa que eu coloco como adversário, quanto mais eu brigo com ela, mais ela se afasta, mais ela polariza, mais as situações ficam complicadas.
Já vi pessoas que passaram 15 anos sem se falar, e onde eu trabalho isso é fácil, porque as pessoas não têm uma rotatividade grande. 15 anos sem se falar porque uma pediu um cigarro para outra disse que não ia dar. Imagina isso. Né? Assim, não que cigarro seja bom. Provavelmente a outra estava fazendo até um favor. Mas isso demorou 15 anos de raiva. Veja só se isso é possível. Nós ainda somos assim. Se a gente pensar direito, e pensar justamente nas redes sociais, porque elas são uma boa representação de como nós somos como espíritos, a gente vê quanta gente a gente bloqueou, quanta gente a gente deixou de fora, quanta gente a gente excluiu, não quer mais saber, porque tem uma opinião diferente de nós. Opinião é direito de cada um. A liberdade de pensamento ninguém põe peias, isso que Kardec diz. Então é claro que a opinião é de cada um. É preciso que a gente discuta com as pessoas, e discutir não é brigar, não. Discutir é trocar ideias, trocar informações, para poder falar e ouvir a respeito das situações diferentes. Porque, na verdade, tem um dito ótimo, que entre 8 e 80 tem mais 72 possibilidades que a gente está ignorando. E é isso que a gente tem feito. Então, fulano é de lá ou é de cá? E a gente vai brigar, porque a turma de cá não quer falar com a turma de lá. Seja qual é a de cá e a de lá aí, né? A gente precisa unir a todos e não fazer o oposto. Bom, a gente precisa do outro, não tem jeito. A gente precisa tanto que isso faz parte do nosso próprio código genético. Quando a gente está sozinho, a gente tem muito medo. E é verdade. Assim, se a gente pensar, a gente, quando está em casa e alguma coisa faz algum barulho, sei lá, um móvel estala ou coisa assim, a gente já começa a pensar que é obsessor. Ai, meu Deus, meu obsessor está aí. É um espírito que está aqui, vai se manifestar agora por tipologia de novo. Não, os espíritos agora não precisam mais disso. A gente tem muito medo de estar sozinho. Quando está sozinho, a gente cria uma série de pavores em torno de nós. Viemos de animais gregários. A gente tem um impulso dentro de nós para nos reunir. Porque quando a gente está sozinho, a gente se sente amedrontado. Quando, no início da nossa evolução como seres humanos, né? Não nossa, não, nós espíritos, viemos depois para o planeta. Mas quando esse corpo estava sendo desenvolvido, ficar sozinho no meio da savana africana era ser alvo de um leão, ou de outro bicho qualquer, de um tigre de sabre, ou qualquer coisa que tivesse na época. Né? Então, assim, eu estava permanentemente buscando um grupo, porque grupo representa a segurança, como para a maioria dos herbívoros, como para a maioria das presas que existem. Então, até hoje, quando a gente fica sozinho, a gente tem medo. E aí, muitas vezes, como eu estava brincando, a gente põe a culpa no obsessor. Não, obsessor, não sei o que e tal. Nada. Muitas vezes o obsessor ele é muito parecido conosco, senão ele não conseguiria falar alguma coisa e a gente perceber isso enquanto pensamento. A gente ficaria, muitas vezes, surdo aos estímulos, aos arrastamentos que eles tentam nos dar. E não é isso que ocorre. Então, o obsessor é um espírito muito perto de mim, no nível evolutivo semelhante. Mas por que ele é meu obsessor? Justamente porque a gente também briga com todo mundo, que nem a gente viu na rede social, né? Todo mundo brigando com todo mundo, porque se não é igual a mim, é meu inimigo. Isso é falso. Não tem ninguém que seja inimigo de ninguém. Não há adversários no mundo. Só há pessoas que colaboram e cooperam para que o planeta evolua. Todos. Ah, não, mas aquele fulaninho não pode ser isso. Afinal de contas, o que ele faz, né? Bota rock pesado, ou pior ainda, agora hoje em dia, o pessoal bota funk, não sei o que e tal. Mas ele também está cooperando para a evolução do planeta. A gente precisa aprender a fazer as pazes um pouco com isso. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é que talvez a música que tenha provocado mais espanto na evolução humana foi a valsa. Porque antes se dançava o minueto sem nem encostar na mão da moça, a gente pegava no lenço. E aí, de repente, surge a valsa em que você pega e bota a mão na cintura da moça. Imagina o que foi isso. Isso foi pior do que qualquer funk pesadão que a gente tem hoje em dia. É um escândalo. E hoje é música clássica. Que a gente ouve e fica enlevado. Diz, nossa, que música bonita. Mas na época foi muito pesado isso. Então a gente tem que ficar atento, porque senão a gente vai perdendo a referência histórica. Tem alguns que já vêm melhorando. Claro que não são todos. Como todas as expressões artísticas e culturais são depuradas com o tempo. Elas acontecem e depois o que é bom fica e o que é ruim simplesmente vai decaindo, vai diminuindo, desde que eu permita isso dentro de mim.
Porque muitas vezes o mal só vai permanecer porque a gente insiste nele, a gente continua nele. Ainda para falar sobre a perda dos entes queridos, não tem como não falar da mediunidade. Afinal de contas, a doutrina espírita realmente rompeu com tudo isso. Porque ela estabeleceu, né, ela esclareceu, para melhor dizer, porque ela não estabeleceu, a mediunidade é um fato desde que o homem existe no planeta, é uma característica física, as pessoas às vezes confundem isso. O médium não é alguém que necessariamente seja moralmente evoluído, por isso a gente vê muitas vezes muitos médiuns perdendo o caminho, né, que eles vieram para fazer, porque mediunidade é uma das provas difíceis. Pois bem, a mediunidade é uma característica do corpo, é a forma que eu consigo dar as impressões espirituais que eu recebo. Eu sempre digo que sou médium porta, né? Só entra por intuição, eu não consigo ouvir nada, não vejo nada, raramente eu sinto alguma coisa, porque às vezes acontece de sentir a presença de alguém perto de mim. Mas tem outras pessoas que não. Então, se um espírito comparece, ela entende isso pela via da visão e enxerga alguma coisa. Se o espírito está ali perto, quando ele pensa, ela ouve isso como se fosse algo dito para ela. Esses são os fenômenos inteligentes que a gente chama, porque são fenômenos que são resultados da interpretação nossa da realidade, como a gente faz no dia a dia. A gente olha para uma pessoa e sabe se ela está triste ou alegre por uma série de sinais que a gente escuta. E a gente traduz isso e diz, puxa, como você está triste hoje, meu irmão? Posso lhe ajudar em quê? Né? A gente traduz isso de alguma forma. A mediunidade tem a ver com formas de tradução das informações que chegam diretamente do mundo espiritual. A gente está imerso no mundo espiritual. Né? Como o próprio Livro dos Espíritos respondeu para a gente está sempre dentro de uma multidão de espíritos e não de raro eles nos dirigem. Então, a mediunidade veio lembrar para a gente que ninguém desencarna, ninguém some de vez. Todo mundo desencarna, mas que ninguém morre, ninguém desaparece. Meus entes queridos vão estar lá provavelmente esperando e torcendo por mim, né? Ou torcendo para que eu pelo menos não faça muita besteira. Né? A gente às vezes precisa de uma torcida no sentido de não deixar a gente cair tanto. Estão torcendo por mim, são pessoas como eu, não são diferentes de mim. São pessoas que também estão lá e estão fazendo um esforço pela evolução. É claro que quando eu desencarno, bem lembrando a metáfora que Kardec diz, é como se eu subisse um monte. E aí, quando eu subo um monte, eu sou capaz de divisar ou de olhar o caminho e dizer, puxa vida, por ali é muito mais rápido. Né? Só que quando a gente desce pelo vale, a gente perde a visão do todo. E aí começa a reclamar, caramba, que atoleiro, caramba, que dificuldade de passar, quantas árvores, a gente começa a reclamar da vida, porque a gente desceu para o vale, a gente entrou na encarnação e perdeu a referência do todo. A gente desencarna, a gente vê. Não é à toa que a gente tem muito mais facilidade de entender as questões espirituais quando a gente está desencarnado. Quando a gente está encarnado, a gente está brigando um pouco com isso. Ainda sobre os entes queridos, eu acho que eu já até passei do tempo. Vamos lá para fechar. Tem uma história que é muito engraçada a respeito do amor, especialmente da paixão e do amor, né? Que Aristófanes, se não me engano, traz num livro O Discurso, que Platão escreveu. Ele vai falar isso como um mito, e as pessoas Vamos aguardar o nosso irmão Pierre, que continua com problemas. Aí chegou, estou subindo. Desculpas de novo, mas não dá para trocar no meio. Da próxima vez eu vou confiar mais no celular. Pode se estender, tem bastante tempo. Então, o celular está se mostrando mais confiável até do que o computador. É fogo. Então, voltando, essa história é contada como um mito. Quando a gente fala de mitos, são formas de descrever o mundo para quem não tinha a ciência como descrição. A ciência também é um tipo de mito. Tanto é que eu garanto que daqui a 100 anos as pessoas vão olhar para as coisas que a gente fala hoje de ciência e vão rir. Da mesma forma que a gente ri de coisas de 100 anos atrás. Igualzinho eu falei da cultura, o que foi bom ficou. E a gente fala
né, de psicanálise, a gente fala de física lá de trás, a gente fala de vários conceitos que permaneceram porque se mostraram bons, se mostraram verdadeiros. Mas, ao mesmo tempo, uma série de coisas apareceu. Existiam livros da Idade Média que diziam que você pode criar ratos. Você pode fazer gerá-los, né? Gerar ratos. Como? Você junta a roupa suja, deixa no seriano por 2 semanas que espontaneamente ratos aparecem ali. Não é tão espontaneamente quanto a gente acha, né? Os ratos vêm, né, criam seus filhotes ali e aí aparecem ali. Até hoje. Se eu fizer essa experiência até hoje, ela dá certo, né? Mas eu não acredito mais que eles surgem espontaneamente da sujeira. Não é isso. Eu sei que são seres biológicos que se reproduzem, eu conheço a história toda. Então, voltando. Com certeza também olharão para as coisas e acharão engraçadas. Mas nesse mito, ele fala do andrógeno, né? O que ele fala? Ele diz que quando o mundo foi criado, existia uma raça que eram os andrógenos. Eles tinham 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Eram bem redondinhos e por isso eles podiam rolando nos 4 braços e 4 pernas de uma forma muito rápida. Então eram guerreiros fantásticos. E eles resolveram um belo dia que iam subir o Olimpo. Antigamente, para falar com Deus era fácil, era só subir o morro, né? Você vê, Moisés fez isso, etc. Então, subir o Olimpo, chegar lá em cima e destronar Zeus, que é o Deus na época dos gregos, né? E aí, quando eles estavam subindo, Zeus, que não era bobo, resolveu aquilo de uma forma fácil. Ele dividiu-os no meio, certo? E aí, divididos no meio, eles ficaram muito mais fracos e não conseguiram mais, né, desafiar Deus. E aí voltaram para o mundo e ficaram lá. Diz o mito também que Apolo, quando foi ajeitar as coisas, deixou uma cicatriz da pele, né, que é o umbigo. Olha só que coisa engraçada. Cada um tem um jeito de explicar, né? Então, o umbigo é o fechamento que Apolo fez na metade de cada um. E, por isso mesmo, cada um ficaria pelo resto da eternidade procurando só cara metade. Acho que a gente já ouviu essa expressão, né? Cara metade é uma expressão que é usada até hoje. Acho que tem um site de encontros entre pessoas que se chama cara metade. É uma expectativa que a gente tem, que a gente vai encontrar alguém e com esse alguém eu não preciso mais de nada, né? Eu não preciso de coisa nenhuma. Eu não preciso nem que Deus, olhe, deixa assim mesmo, o amor e uma cabana, está tudo bem. Isso é bem o estado da paixão. Esse amor apaixonado era explicado lá na época desse jeito. Então, as pessoas foram divididas e por isso procuram sua cara metade. Encontram as caras metades por aí, quando encontram, se juntam. E aí ficam juntas para sempre, né? Isso foi tão complicado, né, que assim, essa ideia da alma gêmea, da cara metade, que até Emmanuel teve que vir depois esclarecer que ele tinha falado de alma gêmea, mas não era bem assim. Cada espírito é um espírito. Cada um é uma unidade. E muitas vezes a gente evolui juntos, lado a lado, porque assim a gente tem as nossas questões muito mais fáceis. A gente sabe disso. Eu posso estar numa dificuldade, seja ela qual for, financeira, acadêmica. Se eu tiver alguém ao meu lado trabalhando a mesma dificuldade, eu me sinto muito melhor. A maioria dos grupos de autoajuda funcionam justamente nesse princípio. Eu me junto com pessoas que têm a mesma dificuldade que eu, seja porque bebem demais, seja porque comem demais, seja porque usam drogas, têm a mesma dificuldade que eu. E só o fato de eu ver que eu não sou o único, que há pessoas que estão lutando como eu luto para evoluir também, eu me sinto melhor. Não é à toa que a gente sai da casa espírita muitas vezes animado e pronto para fazer tudo que a gente precisa. Então, voltando. A gente tem essa ilusão que vai dar conta de tudo com o ente querido. O ente querido encaixa justamente nesse lugar. E por mais que a gente diga que não, eu sou espírito, eu estudei bastante, eu sei disso, eu sei que eu sou um espírito imortal, único, não sei o quê. Na hora que o ente querido vai embora, eu me sinto só. Como se ele fosse o fechamento das minhas feridas, das minhas dores. Então a gente sofre muito quando o ente querido vai embora. Eu comecei falando disso. E é uma dor legítima, porque é uma dor porque eu me sinto só para resolver as questões que vinham sendo apoiadas por quem for. Né? Seja uma mãe, seja um pai, seja quem for. Alguém que me apoiava na evolução de alguma coisa. É claro, assim, que essa dor tem a ver com a nossa ainda capacidade pouca para encarar as nossas próprias questões.
A gente quer alguém que deixe, tanto quanto possível, a gente fique quieto, que a gente não precise mexer nelas. Então, a gente vai buscar essas pessoas. Isso é a razão do sofrimento tão intenso que a gente tem. A gente volta a se sentir só. E aí o próprio corpo reage a isso. Então, às vezes, na doutrina espírita, eu vejo pessoas, ou melhor dizendo, no movimento espírita, para ficar certo, eu vejo pessoas que tentam fazer a dor do outro diminuir porque sabe que o espírito continua vivo. Então, a mãe perde um filho, a gente chega lá e diz, não, calma, fique tranquilo, seu filho não morreu. Isso, às vezes, é o pior que a gente pode fazer. Porque na hora que alguém está sofrendo, não interessa por que seja. Pode ser até porque o seu time perdeu. Se ele está sofrendo profundamente, eu tenho que acolher aquela dor. Não importa por que ela seja. Eu preciso ser o remédio, o bálsamo para aquele sofrimento. Mesmo que seja por uma coisa que eu ache completamente normal. Isso, adolescentes sofrem muito com isso, né? Às vezes, adolescente perde um relacionamento, chega em casa desesperado, não sei o que eu vou fazer. E o que a gente faz? Vira para ele, assim mesmo, já perdi vários. Pode ficar tranquilo que isso passa. Nem sempre passa. Dependendo de como ele está, muitas vezes isso leva a uma situação trágica. Então, a gente precisa, sim, acolher esse sentimento, ser muito solidário a ele, ser muito tranquilo no sentido de receber a pessoa que está sofrendo, entender o sofrimento, acolher o sofrimento, e só depois que ela tiver atendida, acolhida, acariciada, é que aí sim a gente vai poder falar da razão daquilo. E aí, quando a gente vai falar da razão, muitas vezes a gente encontra as causas atuais dos problemas. Os sofrimentos muitas vezes têm causas atuais, como imprevidência, como muitas vezes a gente ser egoísta, com uma série de coisas. Não é à toa que eu comecei falando da questão dos animais, da comida e tudo isso. A gente descobriu agora na carne o quanto os pequenos gestos são importantes. Muito mais do que qualquer grande gesto, muito mais do que qualquer coisa que a gente possa fazer, muito mais do que qualquer barreira sanitária, etc. Tudo que possa ser inventado é nosso cuidado com o outro que termina sendo mais importante para que ele não venha a falecer nessa pandemia, não venha a estar contaminado por alguma coisa que simplesmente vai ter que esperar passar. Às vezes, para esperar passar, vai necessitar de entubamento, vai necessitar de oxigênio, vai necessitar de tanta coisa que nem sempre está disponível. Então, a gente precisa ver isso. Hoje em dia, eu vejo muita gente falando em abertura, vamos abrir, porque senão as questões econômicas vão tomar a frente. Em todos os locais onde isso foi feito, normalmente a pandemia piorou muito e obrigou a voltar atrás. A gente já teve 20 mil mortes no Brasil, mas ainda assim, isso é 0,1% da população do Brasil. Então, a gente não tem ainda nenhuma segurança de que se a gente começar a circular, isso não vai subir de novo e começar. A gente precisa estar tranquilo e evitar, ainda que seja aberto, não, ok, pode voltar a ser normal. Evitar as situações em que a gente possa servir de vetor para o outro. Essas pequenas ações são muito mais importantes que as grandes. Da mesma forma que previdência, que prece, que tranquilidade, que tudo isso também funciona como uma prevenção aos problemas da gente. Então, a gente precisa estar muito atento às pequenas coisas. Elas são mais importantes do que a gente pensa. Se a gente pensar direito, aquele bom dia, aquele obrigado, aquele por favor, muitas vezes é mais transformador do que grandes preleções, do que grandes coisas que eu posso fazer. E é mesmo, porque as pessoas começam a voltar a acreditar na humanidade. Não adianta fazer uma palestra linda e depois tratar mal a todos que estão ao meu redor. Então, isso não funciona nem dentro da família, como é agora, nem fora, muito menos fora. Porque as pessoas param de acreditar na humanidade como um todo. E aí, não acreditando na humanidade, a gente está sendo reprovado no pré-2. A gente está, de novo, mostrando que ainda não é capaz de lidar com as questões humanas. Ainda não é capaz de lidar com o sofrimento do outro. A gente ainda não é capaz, inclusive, de pedir ajuda. Temos que ficar muito atentos.
muito atentos, especialmente as pessoas que estão solitárias em suas casas. Elas precisam de receber constantemente acolhimento, mesmo que não seja presencial. A gente já descobriu uma série de formas, até tecnológicas, para botar isso em funcionamento, mas elas já estão há muito tempo. Uma vez eu vi uma brincadeira com essa, o pessoal dizendo assim, não use o celular, converse, que é uma coisa que o pessoal fala muito. Mas assim, eu não tenho como conversar com parentes meus que estão no Recife, não dá para sentar do lado deles. Eu precisaria pegar um avião e ir até lá, etc. Mas dá para ligar, mas dá para fazer um vídeo, mas dá para se manter perto de algum jeito e dizer, eu me importo com você. Essa ação é importante. Essa ação é primordial. O nosso cuidado com o outro é o O Pierre continua com um problema técnico, está aí, está voltando. Então, voltando, desculpe de novo. É justamente nossas pequenas ações que são primordiais para que a mudança ocorra. Não só a mudança no sentido da pandemia, de conseguir que o ritmo que ela aconteça seja compatível com o nosso sistema de saúde, de conseguir que as pessoas estejam cuidadas, de conseguir que não sejam justamente aqueles mais desvalidos que sofram os piores efeitos dela, mas especialmente de produzir a evolução espiritual que nós tanto desejamos, né? A gente sempre foi muito acolhedor, especialmente fisicamente acolhedor. Agora a gente precisa ser espiritualmente acolhedor. Ser solidário, estar próximo, ajudar, ainda que não esteja fisicamente perto. Isso é importante, isso se tornou imprescindível. E isso foi o que a pandemia deixou, ou está deixando, de lembrança e de necessidade para a gente. Que Jesus possa nos ajudar, porque a gente sabe que o tempo todo Deus está olhando e pedindo para a gente que se adeque e que vá evoluindo cada vez mais. Com certeza, essa é uma oportunidade e que não pode ser perdida, né? Que Jesus possa estar sempre conosco. Ô, Pierre, um minutinho só que eu já vou subir a Selma para a Selma fazer a prece de encerramento e a Anísia tocar mais uma música. Tá? Eu peço desculpa só pela questão mas do microfone. Foi bom, Pierre, foi muito bom isso ter acontecido com você, porque principalmente quem te conhece sabe que você é tecnologicamente de ponta, você passa PowerPoint pelo relógio, né? Então quem te conhece sabe. Não é coincidência. E o que acontece é o seguinte, às vezes a gente convida as pessoas a vir fazer uma live ao vivo e a pessoa fica insegura, fica com medo, acha assim, vou cometer um mico, né? Vou passar um mico. E não é isso não existe. Nós estamos dentro de família. Todo mundo que está aqui no chat do bate-papo é tudo família. Nós estamos juntos, cada um na sua casa. E se acontecer alguma coisa, todo mundo vai ter paciência, vai esperar um minutinho. Se a conexão cair, a gente levanta, demora um pouquinho mais, mas a gente levanta a conexão. Se despluga alguma coisa, acontece, é super normal. Se uma internet é mais lenta, outra é mais rápida, se a música não sai na sequência certa, o importante é o trabalho. O importante é nós estarmos juntos aqui trabalhando. Tá? Eu falo muito. Vou deixar a Selma subir para encerrar com a Anísia. Ai, Selma, eu estava muito preocupado que agora, no final, você desvirou seu telefone, né? Você estava de cabeça para baixo o tempo todo. Então, Pierre, eu vou descer nós dois. Eu botei o celular para carregar e não dá para... Vamos fazer o fechamento. Então tá. Pierre, muito obrigada. Estamos imensamente felizes de te receber. O Pierre está com a gente há vários anos, né? Já faz parte da SEIP, e só temos a agradecer pelo pão do Espírito que foi nos dado hoje para a manutenção das nossas forças, para fortalecer a nossa fé
para encher nossos corações de esperança e acreditarmos que não estamos sozinhos, estamos sendo assistidos e que a providência divina está nos preparando para algo muito melhor lá na frente. Então, isso também vai passar. Muito obrigada. E fiquem aí com a Nízia para a gente dar encerramento aos trabalhos da casa. Muito obrigada e tenham um bom final de sábado e um bom domingo.